Se você está pensando em se casar, não pode perder o vídeo de hoje. Antes do sim, vem com a gente porque hoje é dia de pensar o regime de bens direito. Salve pensadores, bem-vindos mais uma vez ao Pensar Direito e antes de mais nada você já sabe, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos com os seus amigos e familiares. Dessa forma a gente continua motivado a produzir conteúdo gratuito e de qualidade para você. Bom pessoal, a ideia para o vídeo de hoje nasceu depois do pedido de alguns inscritos do nosso canal para que a gente explicasse quais são os principais regimes de bens, que são as regras adotadas pelos noivos antes do casamento para definir juridicamente como serão administrados os bens do casal. No Brasil, os regimes são comunhão total de bens, comunhão parcial de bens, separação total de bens, separação obrigatória de bens e participação final nos aquestos. Todos eles eu vou explicar para vocês agora. Na comunhão parcial de bens, todos os bens adquiridos da data do casamento para frente serão comuns ao casal, ou seja, de ambos. E todos os bens adquiridos individualmente por cada um antes do casamento continuarão na propriedade individual de cada um, não se comunicando depois do casamento. No regime de separação total de bens, todos os bens adquiridos por cada um antes do casamento e depois do casamento continuarão sendo de propriedade de quem os comprou, não se comunicando jamais entre o casal. O regime de separação obrigatória de bens, como o próprio nome já diz, são situações em que a lei obriga os noivos a manterem os seus bens separados, o que acontece, por exemplo, com quem é maior de 70 anos ou menores de 18 anos de idade. Na participação final dos aquestos, que apesar de ter um nome um pouco complicado, é muito simples de entender, os cônjuges terão uma maior liberdade na administração dos seus bens, como, por exemplo, poderá vender ou até mesmo alugar um bem seu sem a necessária anuência do outro, como é comum nos demais regimes. Dito isso, vale destacar que nesse regime, eventuais dívidas contraídas por um dos cônjuges não se comunica automaticamente com o patrimônio do outro, como nos demais regimes. Por exemplo, se uma esposa paga uma dívida de um marido, nasce para a esposa o direito de cobrar do marido o ressarcimento por aquele pagamento, repetindo, porque o patrimônio não se mistura automaticamente e isso inclui também as dívidas. Conclui-se, portanto, que na participação final dos aquestos, cada cônjuge vai administrar de maneira muito independente os seus bens, porém, os dividirão na ocasião de um eventual divórcio. A diferença da participação final dos aquestos para o regime de comunhão parcial de bens é basicamente essa independência de administração durante o casamento, mas eles serão divididos ao final em comum. E para finalizar, é indispensável destacar que cada um desses regimes possui suas peculiaridades e até mesmo exceções. Então, eu recomendo que você procure um advogado antes de se casar para entender qual deles vai se adaptar melhor à sua realidade. Bom, pessoal, e como de costume, eu vou deixar aqui duas dicas só para você que acompanha o nosso canal. A primeira delas é que na união estável, o regime de bens é automaticamente o regime de comunhão parcial de bens. E a segunda dica é que o regime de bens pode ser alterado após o casamento, basta que seja de comum acordo mediante um processo judicial. Então esse foi o nosso pequeno resumo sobre os regimes de bens adotados no Brasil. Se você ficou com alguma dúvida sobre alguma coisa que a gente falou, ou acha que a gente deixou de falar alguma coisa importante para você, deixa seu comentário aqui para a gente. Curta e compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e a gente se vê na terça-feira da semana que vem, ao meio-dia. Até lá!